O que o senhor falaria para aquela pessoa que está indecisa sobre tomar a vacina? Daí, nesse caso, me refiro, claro, à Covid-19. Então, Enio, se por um lado o acesso à informação é muito bom, porque as pessoas elas têm mais informação e elas podem desenvolver um senso crítico e raciocinar em cima daquilo ali, por outro lado, esse excesso de informações permite também com que pessoas não tão bem intencionadas venham a divulgar informações falsas. E isso atrapalhou um pouquinho a condução da pandemia aqui no nosso país. Tá? Hoje, a gente se atém a dados científicos. O que os dados científicos têm demonstrado? Que os pacientes que tomaram e que têm o seu esquema vacinal completo, com uma dose, dependendo do tipo da vacina, com 2 doses, dependendo do tempo entre que tomou as vacinas, ou até com a terceira dose, que é a dose de reforço, eles têm apresentado uma imunidade melhor e com isso têm conduzido melhor os casos de Covid. Por que eu falo assim complicado? Conduzido melhor os casos de Covid. Porque daí quem é contra a vacina, ele divulga a informação. Ah, mas o meu vizinho tomou 2 doses e pegou o Covid. A vacina não é para impedir que a pessoa pegue uma doença. Até porque o Covid ele é uma doença viral, é uma doença transmitida por um vírus que já circula pelos nossos ambientes. Circula pelas pessoas, circula pelos objetos contaminados. Então ele está circulando. Tu vai pegar a doença se tu tiver contato com aquele vírus. A vacina não é uma proteção física que não vai te deixar entrar em contato com o vírus. Não. O que faz a vacina? A vacina estimula o teu sistema imunológico a produzir anticorpos. E aí, quando tu entra em contato com o vírus, se esses anticorpos, se o teu corpo já está protegido, já tem os anticorpos, eles combatem antes o vírus. E aí, a gente observa o quê? Pacientes com sintomas menores, sintomas de dor, de tosse, os sintomas mais graves, por exemplo, de falta de ar. Então a gente vê que os pacientes que estão com o esquema vacinal em dia têm uma imunidade melhor e eles não evoluem de uma forma tão negativa do que os pacientes que não têm essa predisposição, não teve essa defesa prévia e quando entram em contato com o vírus, o corpo vai ter que desenhar todo o seu sistema imunológico para se defender. Então hoje nós temos dados científicos que comprovam que existe uma imunidade melhor nas pessoas que tomaram vacina e esses pacientes eles acabam tendo uma condução melhor dos casos, ou seja, eles tendem a não ficar graves, tendem a não precisar de oxigênio, tendem a não precisar de internação ou em enfermaria ou em UTI. E com relação aos efeitos colaterais mais sérios e até mortes que são compartilhadas a todo tempo na internet, elas existem de fato? É um percentual significativo? Então, a gente escuta por vezes falar, né, que fulano morreu depois da vacina, Beltrano morreu depois da vacina. A vacina, ela é um instrumento, a vacina do Covid, que foi criado de forma mais rápida. Então nós não temos um acompanhamento a longo prazo dos efeitos que essa vacina pode ocorrer. Se eu falar aqui que a vacina não tem reação nenhuma, eu estaria mentindo, até porque quem tomou a vacina viu que sentiu ali um pouco de dor no corpo, um pouco de tosse, ficou com um estado meio gripal. E várias vacinas provocam o mesmo efeito, né? Para quem tem criança pequena que vai no posto de saúde, às vezes toma vacina, a própria técnica de enfermagem que aplicou, o próprio grupo da sala de imunização fala, olha, se tu tem o paracetamol em casa, pode dar um paracetamol porque vai ter um pouco de reação. É o corpo reagindo àquele imunológico. A longo prazo, todos os estudos estão sendo feitos e estão sendo acompanhados. Para quem viu aí recentemente numa cidade paulista, teve um alarme de uma criança que veio a falecer e foi atribuída a vacina. O próprio Ministério da Saúde, com a sua equipe de investigação, foi atrás do caso, foi averiguar o que tinha acontecido e foi diagnosticado que a criança, na verdade, ela tem uma arritmia já lá de nascença, uma arritmia chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, e essa arritmia que causou a parada cardíaca. Ou seja, não foi a vacina que causou esse problema. Foi a criança ter uma arritmia e ela vai ter que tratar essa arritmia porque nada impede que ela tenha um outro episódio de descompensação na frequência cardíaca e venha ter uma outra parada cardíaca daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5, 6 anos. Então, ela vai ter que acompanhar aquela patologia dela. E o que o senhor diria para os pais que estão agora avaliando se vacinam ou não as crianças? Hoje, a vacina foi recomendada para as crianças acima de 5 anos
existe o aval da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendando essa vacinação, existe o aval da Sociedade Brasileira de Imunizações aqui. Então, hoje, o que se é preconizado do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, é que a gente vacine as crianças a partir dos 5 anos.